Olá, amiga. Olá, amigo. Vamos seguindo com o nosso estudo do livro Em Torno do Mestre, essa obra repleta de pérolas, produzida por Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo. Que o Mestre Jesus possa te encontrar onde você estiver, querido amigo, querida amiga, com muita saúde e muita paz em seu coração. Nós agradecemos por dedicar um pouquinho do seu tempo em meditar junto conosco nas palavras deste benfeitor, aprendendo com ele a nos aconchegarmos em torno do Mestre e por isso mesmo nos educarmos através das palavras da Boa Nova, nos enriquecermos na meditação das palavras dos Espíritos superiores através da doutrina espírita e assim nos aproximarmos, mesmo que devagarzinho, daquilo que preconiza o Evangelho, quando lá diz a respeito do homem de bem e dos bons espíritas. Assim, a gente vai se autoeducando, vai refletindo e progredindo e se aproximando cada vez mais de uma felicidade, de uma conquista plena que as traças não roem, os ladrões não roubam, porque é tesouro garantido no reino dos céus. Nós agradecemos por ouvir um pouquinho das nossas parcas reflexões e fica aqui o convite sempre para que siga conosco, adentrando no psiquismo de Vinícius e com isso bebendo cada vez mais do Evangelho segundo as suas inspirações. É claro sempre que não podemos nos descurar de estudar. Temos visto que é fundamental o estudo de O Livro dos Espíritos para entendermos a obra de Vinícius, tanto quanto todas aquelas fontes fidedignas que este manancial abundante que é a doutrina espírita tem nos ofertado ao longo de pouco mais de centenas de anos, e já todo este farol ao nosso dispor para que a gente possa aí empregar na nossa vida, já que a doutrina é toda prática. O tema que vamos trabalhar agora é denominado por Vinícius como o criminoso e o crime. Este é o título do capítulo que ele aborda. E o interessante é que é um dos textos de toda a lavra de Vinícius que, pelo menos ao nosso ver, é um dos mais enfáticos e incisivos sobre educação. Por isso mesmo, este homem que, encarnado, era considerado um apologista do Cristo, do Evangelho, um apóstolo da educação, da pedagogia do amor, da pedagogia de Jesus, da educação como instrumento para a salvação, da redenção, como nós temos visto e vamos ver aqui, nós podemos dizer que de todos os textos deles, este é um dos que ele mais se derrama sobre o assunto. É onde ele mais envolve-nos a respeito da gravidade, da importância e da beleza, porque é um tema muito belo. Embora exija muitos labores, não são labores rápidos, porque de desenvolvimento da alma, da criatura, especialmente ela encarnada, necessita-se uma visão de que isso percorre todo o tempo em que nós estamos ligados à carne e depois disso também no regresso ao mundo espiritual. E aqui ele vai no seu poder de síntese, mostrando para nós com frases muito acertadas, muito afiadas, atingindo o cerne da questão, fazendo com que a gente medite no problema, que é um problema individual, é um problema coletivo, íntimo muitas vezes, e o pior, que costuma passar muito bem despercebido por nós todos. Por nós todos. E ele faz então uma reflexão justamente num ponto que seria o calcanhar de Aquiles. Seria um ponto nevrálgico, um ponto frágil, em que aqui
nós temos condição melhor de entender por quê. Por que a educação é tão séria? Por que o assunto é tão grave? E somente essa educação moral, a partir da bússola que é o Evangelho, a partir das orientações de espíritos superiores, é que nós temos a possibilidade de entender bem este conceito e aplicá-lo na nossa vida, percebendo que sim, isso é a chamada reforma íntima. Isso é a verdadeira transformação interior. Mas uma transformação profunda, demorada, progressiva, contínua, que vai fazendo de nós um ser quase que irreconhecível ao olharmos para trás e vermos de onde nós iniciamos este percurso. Vejamos, ele começa assim: no conceito que geralmente se faz do mal, sob seus vários aspectos, confunde-se o mal, propriamente dito, com aquele que o pratica. Então, aqui ele já mostra para nós a confusão que nós fazemos entre o mal e o praticante do mal. Dessa lamentável confusão advém não pequenos erros de apreciação, quanto à maneira eficiente de combater-se o mal. Ou seja, a confusão que nós fazemos em não saber separar o mal do praticante do mal nos gera uma deficiência, uma dificuldade em apreciar com sensatez, com bom senso, com lucidez, a maneira de agir sobre aquele problema. É a percepção, então, inicial de que a gente se confunde, e essa confusão traz medidas muito sérias, muito tristes, infelizmente, por vezes, e ele propõe essa distinção entre o crime e o criminoso, porque um não é o outro. Como o vício não é o viciado, como o pecado não é o pecador. Ele vai mais avante dizendo assim: para bem agirmos em prol do saneamento moral, precisamos partir deste princípio. O crime, como nós dissemos, não é o criminoso. O vício não é o viciado. O pecado não é o pecador. Do mesmo modo e pelo mesmo critério que o doente não é a doença. Quando ele chega nesse ponto, assim as coisas começam a ficar mais claras. Por quê? Assim como se combatem, diz ele, as enfermidades e não os enfermos, assim também se devem combater o crime, o vício, o pecado, e não o criminoso, o viciado e o pecador. Confundir o problema com a pessoa é extremamente pernicioso, porque daqui a pouco a gente está combatendo a pessoa, em vez de combater a imperfeição, a dificuldade, o obstáculo em que ela está caindo ou enfrentando, e por isso mesmo toda e qualquer terapêutica que for proveniente daí não vai surtir efeito, como talvez até vai agravar mais ainda a questão. Basta pensar que quando a gente vai fazer uma visita ao hospital, ninguém vai no clima da violência para apartar uma briga ou para usar de uma violência física. Inimaginável uma situação dessa. Porque o que a doença pede, o local exige, é recolhimento, paz, remédio, tratamento, saúde. Saúde. É assim que nós vamos começando a recuperar a sabedoria a respeito do tema. Se há doença, não é violência, é a cura que o momento pede. E o que é que pode surgir da cura ou pode levar até ela? É a paz, é a serenidade, é o acolhimento, é o amor, é o tempo. Muitas vezes o fator do tempo é desconsiderado ou diminuído. O Espiritismo é que faz com que a gente perceba melhor momentos ou atitudes que são para nós automáticas, porém distraídas, e por isso não nos deixam olhar para além das aparências, ver o cerne da situação, a essência. Vamos lá no livro dos médiuns, lá no finalzinho, no capítulo 31, quando nós temos as dissertações espíritas, ver um pequeno trecho de Jean-Jacques Rousseau sobre o Espiritismo. Porque ali ele mostra para nós que o Espiritismo é esse óculos, que tira de nós essa viseira, dessa rotulagem, das maneiras de agir ou de interpretar o mundo somente por um viés.
Ali ele diz que o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. A preocupação pelas questões morais está inteiramente para ser criada. É o que a gente já nota pela percepção da meditação sobre os assuntos morais com a doutrina. Discute-se a política que examina os interesses gerais, discute-se os interesses privados, apaixona-se pelo ataque ou defesa de personalidades. Os sistemas têm seus partidários e seus detratores, mas as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, são deixadas na poeira acumulada pelos séculos. Então é chegado o momento de que a gente saia da poeira e vá se nutrir do pão da alma, do pão da vida, mas é preciso estudar a receita do pão. É preciso saber também fabricar este pão, para produzi-lo, para dar de comer a quem tem fome. E essa fome, ela nos persegue diariamente. É necessário então que a gente saiba multiplicar esses pães. Jean-Jacques Rousseau foi muito feliz nessa dissertação que nós conhecemos em O Livro dos Médios ao seu final. Vinícius, então, leva-nos imediatamente a começar a separar de maneira justa o problema do problemático, a doença do enfermo, o vício do viciado, o crime do criminoso, que é, antes de tudo, uma estratégia muito lúcida para sabermos qual será o nosso objeto de trabalho. Ou melhor, onde nós vamos focar, o que merece a nossa atenção, onde devo concentrar todos os meus recursos, as minhas energias, combatendo o mal e socorrendo aquele que é vítima dele, seja causador de sofrimento e sofredor, mas que está padecendo, talvez só não reconheça. E muitas vezes esse que padece sou eu mesmo. Coisa igual, ou argumento parecido, é o que Emmanuel também apresenta no capítulo 10 do livro Pensamento e Vida, capítulo denominado Entendimento, onde ele nos lembra que, para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece de diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. Olha só, abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. E assim, como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência sem alentá-lo. E por essa ilustração que ele nos dá, ilustrando belamente como ele sempre faz, chega-nos a seguinte questão: como é que um lavrador faz, então? E aí nos passa pela memória todo o trabalho que ele tem de sol a sol, sem desanimar, muitas vezes enfrentando chuva, as intempéries, a geada, o calor excessivo, a falta de água, a seca, as pragas, e mesmo assim, fazendo tudo o que está ao seu alcance, deposita na fé do alto aquilo que pertence a Deus e, por extensão, à natureza. O clima que ele não domina e muitas vezes está fora do seu alcance fazer qualquer coisa a mais, o tempo que somente vai possibilitar o crescimento, a produção, a safra, mas ele está ali, sempre, trabalhando e se esforçando para que a semente se transforme em fruto, fruto do seu trabalho, alimento para a nossa mesa. O mal, diz Vinícius, não é intrínseco no indivíduo, não faz parte da natureza íntima do espírito. Outro ponto atencioso que ele nos traz, depois dessa separação que ele nos convida a meditar de uma confusão que a gente carrega automaticamente, misturando as coisas, pessoas com problemas. Aqui agora ele nos lembra que o mal não é uma coisa intrínseca nossa, não faz parte da natureza humana de maneira essencial. Embora a gente se acostume com ele, infelizmente,
e até o busque, ele não é parte original nossa. Não faz sentido que a gente o alimente ou que o procure. Esse não é o caminho correto, adequado ou normal. Pelo menos não será aquele que fará de nós criaturas mais felizes, mais serenas, de consciência tranquila. Ainda que repitamos esse gesto inevitáveis vezes. Não, não é assim. Basta a gente lembrar, por exemplo, a questão 619 do Livro dos Espíritos. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei, porque pelo conhecimento da lei divina, como nós temos ali, no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, trabalhando depois a questão do bem e o mal, nós vamos reconhecendo que todos temos condição de saber distinguir o bem do mal. É claro que cada um no seu grau evolutivo, nas condições intelecto-morais que já tem desenvolvido, mas vejam que os bons espíritos nos respondem sim. Todos podem conhecê-la, a lei divina, mas nem todos a compreendem. Então, mais um convite para a educação do espírito. Porque é pela educação de eu espírito, de mim mesmo, é que eu vou compreender melhor as leis divinas. Vou saber por que eu, seguindo-as, obedecendo-as, eu vou me tornar um ser mais feliz, porque mais coerente com a lei de Deus, praticante da justiça, do amor, da caridade, entendendo o que significa a lei de adoração, a lei de trabalho, compreendendo enquanto ser encarnado a reprodução, a conservação, a destruição. Na sociedade, o progresso e tudo mais, a igualdade, a liberdade. Para que então eu faça de minha vida uma filosofia que é a doutrina espírita prática. Faça a filosofia de minha vida algo que se transforme em hábitos, em comportamentos, naquilo que eu tenha condição de agir coerente ao aprendizado do alto. Senão eu deixo, como Emmanuel costuma dizer, um subdesenvolvimento espiritual. É ter e não reter, no bom sentido. É aprender e não praticar, então é só teorizar. E isso vai fazendo de mim mesmo aquele que mais desperdiça as chances que tem em mãos para se burilar, para se transformar e errar menos, pelo menos, enquanto na caminhada no planeta Terra em que nós estamos. O mal, então, não é intrínseco no indivíduo, não faz parte da natureza íntima do espírito. É antes uma anomalia. Mas não assustemos, ele vai explicar-nos o que significa essa anomalia. Como são as enfermidades. Então seria um desequilíbrio. Como nós temos as enfermidades no corpo físico, seria um desequilíbrio da alma. Porque o bem é o estado natural do espírito. As paixões, as fraquezas, a ignorância, as imperfeições é que nos conduzem aos erros. O bem, tal como a saúde, é o estado natural. E a condição visceralmente inerente ao espírito. Um corpo doente constitui um caso de desequilíbrio. Isso nós todos sabemos. Precisamente como um espírito transviado, rebelde, viciado ou criminoso. Se nós considerarmos aqui o crime como a transgressão da lei divina, muitas vezes feito com uma parcela de consciência. O ser, a criatura sabe que está errando, que deveria se esforçar mais porque não há arrastamento irresistível do mal em nossas vidas. No entanto, talvez por comodismo, por facilidade ou até por atavismos reencarnatórios, ela persiste em tentar mais uma vez. O vício demonstra isso pela força que ele detém. Enquanto a pessoa diz, quando eu quiser, eu paro, ela não para. Mas o dia que ela trouxer o quando eu quiser para hoje eu paro, aí ela para, pelo menos por hoje. Então é preciso definir metas muito claras em relação aos nossos progressos espirituais, como muitas vezes nós definimos essas metas extremamente muito bem calculadas nas nossas questões materiais, especialmente financeiras. É preciso também ter este zelo com as coisas do espírito, para não nos tornarmos descuidados do ponto de vista espiritual. Naturalmente,
não é possível quantificar o progresso do espírito, pelo menos não tão claro quanto nós quantificamos coisas concretas materiais. Mas é perceptível uma melhora, uma mudança, uma transformação no comportamento da pessoa que persiste com a vontade forte em mudar aquilo que ela já tem consciência de que é possível melhorar, é possível transformar-se. Dá para adquirir alguma virtude ali e sensibilizar o coração para que ela se torne um pouquinho mais moradora da nossa casa mental, ali no íntimo do nosso ser. É ser mais paciente, é ser mais resignado, é ser mais corajoso, enfim, ser mais animado, fermentar mais esta fé que por ora talvez esteja vacilando, bruxuleando como a vela que quer apagar a chama, e assim a gente vai somando em nós virtudes que, atreladas umas às outras, vão nos integrando junto ao Evangelho, essa boa nova que nos torna verdadeiros herdeiros da luz. Vai seguindo Vinícius e diz assim: há tantas variedades de distúrbios psíquicos quanto de distúrbios físicos, aos quais a medicina rubrica com variadas denominações. Assim como nós temos um catálogo imenso de doenças, nós temos também um catálogo imenso de crimes perante a justiça divina, crimes esses que sequer são considerados, muitas das vezes, em relação à justiça terrena. Às vezes não há lei que condene determinada questão, mas perante aos olhos de Deus, perante a onisciência divina, aquilo já está considerado, na lei de causa e efeito, como um gerador de débito para o futuro. Nós precisamos aqui, neste ponto, lembrar o que próprio Vinícius vai trabalhar no outro texto seu, que está como capítulo 11 do seu livro Mestre na Educação, capítulo esse que se chama Não Julgueis. Ali também trabalhando o tema paralelo em relação a julgamento, a crime e a educação, nós temos ele dizendo o seguinte, que não há direitos sem deveres. Se assiste à sociedade o direito de separar os doentes dos sãos, já que nós estamos aqui fazendo essa comparação do crime com a doença, do enfermo com o doente, do enfermo ou doente com o criminoso, cumpre-lhe também a sociedade tratar deste doente. Tem ela o dever inalienável de assisti-los convenientemente. Se nós pegamos aquele que está no momento de contágio e o isolamos para que mais pessoas não sejam contagiadas, se há esse direito, se há essa possibilidade, é claro que tudo na base da elucidação, do respeito, temos também o dever de que, uma vez que aquela pessoa foi isolada, ela receba o melhor tratamento possível para a sua cura, para o seu tratamento, a libertação daquela moléstia que lhe aflige. Então não é o criminoso que se deve combater, é o crime em suas variadas formas, como as doenças em seus variados tipos. A medicina não combate o enfermo, mas a enfermidade, suas causas e origens. Enquanto, diz ele, a questão não for encarada sob esse prisma, o crime continuará a proliferar. Aqui é um ponto muito sério. Enquanto a questão não for encarada sob este prisma, o crime continuará a proliferar. Porque é daí, por exemplo, que as pessoas defenderão a pena de morte. Pena de morte essa que o próprio Livro dos Espíritos traz de maneira extremamente clara, que quando a humanidade não produzi-la mais, não usá-la mais, então demarcará um momento novo no nosso avanço enquanto planeta. Porque a morte não corrige, não altera, não transforma, não melhora ninguém, especialmente nesse tipo de questão. Está lá em O Livro dos Espíritos, são os maiorais que dizem isso. E aqui do mesmo jeito, julgar. Quem somos nós para julgar nossos irmãos, se todos somos réus no tribunal de nossas consciências? Fazê-lo em nome da sociedade? Pois é a sociedade mesma, tal como está constituída, a responsável pelo grande número de crimes que em seu seio se cometem. Ou como se dizia desde a Grécia Antiga, se educássemos as crianças, não precisaríamos depois prender os adultos.
É ainda a educação e será sempre cada vez mais, já que o espírita tem que ter olhos para o futuro, olhos firmes, otimistas e claros, lúcidos em relação ao futuro. O espírita não pode ficar atrelado ao passado, um saudosismo que o entrave a olhar para a frente, o que vem, porque isso vai justamente na contramão daquilo que os espíritos têm apresentado desde o tempo da codificação. A escala espírita, por exemplo, o progresso dos mundos no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo progride, tudo caminha. Não deveremos ser nós que vamos atravancar a senda do progresso. A origem do mal, quer no escopo, quer no corpo, quer no espírito, é a mesma infração das leis de higiene. Aí ele faz uma comparação da higiene corporal com a higiene mental, a higiene espiritual. Agora, passado então a percepção de que é necessária a separação entre criminoso e crime, como a do doente e da doença, apresentado para nós também que o mal não é o nosso estado fundamental, não é intrínseco ao nosso ser, mas é uma anomalia, assim como a doença é, e por isso, uma vez que ela surge, já começa o processo para a busca da saúde, o estabelecimento ou o reestabelecimento da saúde. Vinícius agora nos apresenta uma outra ideia de que a ignorância e os preconceitos sociais é que fomentam justamente essas visões distorcidas a respeito daquilo que nós consideramos como crime. E como temos visto até aqui, crime é para nós um conceito muito mais amplo do que aquele que é definido nos códigos penais do nosso mundo, do direito na Terra. Vai muito mais além. É algo que talvez só eu saiba, porque passe só dentro de minha mente. Talvez nem eu saiba, e por isso ainda não vou ser imputado em termos de responsabilidade, porque me falta devida consciência. E com o tempo, então, perceberei, tão logo tenha essa percepção, me corrigirei, é pelo menos o que se espera. Mas, acima de tudo, ou antes de tudo, nós temos a ignorância. A ignorância que fez com que no passado os doentes, muitas vezes por algumas moléstias, não fossem tratados, mas fossem só excluídos, rejeitados, jogados em um local que, isolados, livravam os demais da sociedade de se contaminarem, mas eles eram levados também a um subnível humano. Como hoje, muitas vezes, nós fazemos a mesma exclusão com aqueles que nós consideramos criminoso, como se o criminoso fosse um subhumano, um imperfeito, um sujo, um sem solução. É lamentável. Códigos humanos confundiram o ato com a gente, legitimando, o que faz a gente reforçar aqui a reflexão, legitimando esses códigos, a perseguição e o ódio. O homem, diz Vinícius, frauda essa lei por ignorância, por fraqueza e, finalmente, pelo impulso de certas paixões que o dominam. Não devemos votá-lo ao desprezo por si mesmo, nem muito menos malsiná-lo como réprobo, pois em tal caso se justificaria tratar-se de igual modo os enfermos. Seria ainda persistir, talvez como no tempo de Jesus, os irmãos que padeciam da lepra, padeciam a exclusão total da sociedade. Não entravam nas cidades, ficavam ali ao seu redor, na mendicância, e ao gritar amé, amé, usavam de sinais sonoros para que ninguém chegasse perto deles para não se tornarem impuros. Tanto impuros do sentido religioso que carregavam, quanto contaminados na questão biológica. Aliás, em épocas felizmente remotas se procedeu assim com relação aos enfermos de moléstias infectuosas. Esses infelizes eram tidos como vítimas da cólera divina, porque se estava doente, era alguém já automaticamente impuro. E se era impuro é porque fez alguma coisa que merecia estar daquele jeito. Eram interpretações dúbias, errôneas e maldosas que levavam a uma complexidade de relação com o ser, da qual fazia essa complexidade fugir justamente do que é certeiro, simples e seguro.
que é o acolhimento, que é o amor. É claro que este acolhimento, este amor não prescinde do zelo, assim como o enfermeiro trabalha ali com os bacilos, com os vírus, com as bactérias, ele atende o paciente, mas nem por isso ele deixa de usar o álcool, a vestimenta adequada. Assim também é o convite de Jesus para nós. É lançar-se ao trabalho perante ao mal que deve ser trabalhado, atendendo aquele que tem sido vítima dele, ou tem se misturado a ele, a começar por nós mesmos, sempre é claro, lembrando, mas com os recursos que nós já detemos em relação à nossa proteção. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que no livro Nosso Lar, em determinada parte do livro, quando André Luiz passa por um local e havia muita gritaria, um turbilhão de agitação, ele faz o movimento para ir até lá para ver o que se passava, qual era o desajuste daquele povo que ele se encontrava internado, ele é orientado abruptamente a não ir naquele local, porque ele ainda não estava preparado. Assim conosco também. Se nós não estamos muitas vezes na altura de ajudar, também precisamos tomar um zelo redobrado para que aquilo não venha nos envolver. E esta segurança se dá sempre para os mecanismos nossos que estão associados à prece, à vigilância antes da prece, o pensamento devotado a uma vida superior e a caridade como entendia Jesus. A benevolência, a indulgência, o perdão, para que a ninguém consideremos impuros. Mas, antes de tudo, consideremos as nossas imperfeições como objeto de trabalho. A ignorância torna os homens capazes de todas as insânias, de todas as loucuras. O mal do mundo, se nós pudéssemos resumir, é a ignorância. Pois é essa mesma ignorância, com referência aos transviados da senda nobre da vida, que gera repulsa e mesmo o ódio contra os delinquentes. Os velhos códigos humanos, assim civis que religiosos, foram vazados nos moldes dessa confusão entre o ato delituoso e o seu agente. Vamos voltar mais uma vez lá naquele capítulo 11 do livro O Mestre na Educação, também de Vinícius, título Não Julgueis, do capítulo, em que ele reforça este tema dizendo assim: na sociedade viverá sempre às voltas com os delinquentes, enquanto não cumprir o dever que lhe assiste de educá-los. Até aqui, a sociedade, baseando-se no parecer de criminólogos materialistas, invoca apenas o direito de punir. Por isso, ela também vai sendo punida, porque não é o recurso adequado. Talvez seja o mais rápido, o que gera contenção, mas não é aquele que a longo prazo vai surtir redenção. Há de suportar as consequências do seu erro até que emende a mão. Aliás, já os prenúncios de uma reforma se vão fazendo sentir. Como desde a codificação das palavras de Allan Kardec, de sua vida pregressa como educador, da fala dos espíritos, nós denotamos que ali estava não uma profecia a ser cumprida, mas uma verdade inevitável que ocorreria com os tempos novos na Terra, em que a educação de pouco a pouco vai ganhar terreno e vai se sedimentar de uma maneira tal que nós falaremos: isto é educação. Tudo quanto a gente entendia como educação ainda era pouco, porque ela é muito mais, ela se espraia, ela é abrangente, tudo ela envolve para nos elevar a uma vida superior. Quando Jesus preconizou o amai-vos, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, não proclamou somente um preceito de alta-humanidade, proferiu uma sentença profundamente pedagógica e sábia. Ele vai adentrando conosco agora na pedagogia do amor, na pedagogia do Cristo. E aqui a gente lembra Emmanuel, no capítulo 33 do Livro da Esperança, em que, com o título Compaixão Sempre, ele comenta o versículo 37 do capítulo 6 de Lucas, onde está escrito: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Como também o capítulo
12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, onde Fenelon comenta o ódio. E em determinado ponto ele diz: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura. O amor aproxima de Deus a criatura. E o ódio a distancia dele. Habitar o ódio em nosso coração é escolher o caminho da distância em relação ao Criador. Para todos eles, ao final da mensagem diz Emmanuel, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamento e ação tocados de simpatia, recordando Jesus que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos, e certos de que também nós, pela extensão das nossas próprias fraquezas, não conseguimos em verdade saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. Talvez naquilo que hoje eu aponte o outro caindo, é amanhã o princípio de minha derrota. Só era a questão que aquilo chegasse num determinado patamar de minha vida em que eu ainda não me encontrava. E por que Vinícius vai trazendo para nós agora este ângulo das reflexões, depois de falar da separação entre criminoso e crime, que o mal não é uma coisa da nossa essência, mas sim uma anomalia, que a ignorância também tem uma parte fundamental na adoção do crime, da atitude transgressora das leis divinas em nossa existência, porque ele vai fazer um paralelo, uma contraposição agora entre o educar, ou falso educar pelo castigar, pelo punir, e a pedagogia com o Cristo. É por isso. Vejamos, a benevolência, contrastando com a agressão, é o único processo educativo capaz de corrigir e regenerar o pecador. É o único, segundo ele. Cumpre notar, e o declaramos com toda ênfase, que nada tem esta doutrina de comum com o sentimentalismo piegas. Não é uma coisa poética, de romantismo, não. É profundo, é amor, mas por isso mesmo é sério. Lembremos do Evangelho, lembremos de João. Deus é amor. Estéril e às vezes prejudicial. Trata-se de repor as coisas nos seus devidos lugares. Porque nesta altura nós já conseguimos trabalhar em nosso pensamento. Qual é o sentido da punição? Que sentido faz? Educar sob tortura não tem sentido nenhum, porque a tortura nunca educou. Nunca. A tortura, ela gera medo, e o medo não desenvolve a criatura. O medo não esclarece, não lança luz sobre as trevas sombrias da ignorância ou do desvio. Essa educação, ela é proveniente do amor e da sabedoria, é serviço do amor e da sabedoria. É o amor e a sabedoria quem educam. E o amor e a sabedoria não educam punindo, não educam torturando, provocando medo, pânico. E mais que isso, onde nós podemos dizer que a punição educativa se tornou castigo? E mais, onde termina o castigo e começa a vingança? É aí que nós vemos as complexidades da causa e efeito surgindo. Neste ponto, inclusive, nós sugerimos até a leitura de um livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, um livro muito importante, denominado Dramas da Obsessão. Porque na primeira história, Leonel os Judeus, nós vamos ver a questão da tortura, o que ela causa num ser, e não é a educação que ali foi gerada. Pelo contrário, uns 400 anos depois, o que gerou foi outro clima, outro pensar, outro agir. Mas na segunda história, a severidade da lei, naquela instrução maravilhosa que nós temos ali do Dr. Bezerra a respeito da lei de causa e efeito, nós vamos vendo o quanto o denominado crime é sutil, passa imperceptível aos olhos dos homens, mas não passa aos olhos de Deus. A justiça, ela é soberana, a misericórdia, ela é infinita, mas ela não é cega. Para varrer-se o mal da face da terra, vai seguindo Vinícius, é preciso que se apliquem métodos naturais,
conducentes a esse objetivo. E o método natural é a educação do espírito. Educação para Vinícius, lembremos, é o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos que todos possuímos em estado latente, como herança à vida daquele de quem todos nós procedemos. Então está muito coerente com o Evangelho, com Leon Denis, por exemplo, grande filósofo da doutrina, com os bons espíritos, os espíritos da codificação, com a visão de Allan Kardec. Educação é o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos que todos possuímos em estado latente, como herança à vida daquele de quem todos nós procedemos, ou seja, de Deus, nosso Criador. Com o velho sistema de castigar ou eliminar as vítimas do crime e do vício, nada se logrará de positivo, conforme os fatos atestam eloquentemente. A medicina jamais pensou na eliminação dos enfermos. Toda sua preocupação está em curar as doenças, pois o processo deve ser o mesmo em se tratando dos distúrbios que afetam o moral dos indivíduos. Jesus inaugurou um novo tempo na Terra porque trouxe o paradigma da cura. Os sãos não precisam de médico, são os enfermos que precisam. E visto deste ponto, então, nós reconhecemos como anomalia que precisa em nós ser tratada. Essa anomalia pede cura. E a cura, ela obviamente não vem por punição, não vem por tortura, não vem por castigo. Ninguém é curado nesses moldes. A cura vem com bálsamo, com remédio, com terapêutica, com tratamento. E ali o criminoso se regenera, a regeneração de seu coração, a aquisição de virtudes, o apontamento agora para outra posição que não si mesmo, no seu eu inferior, ou então para os demais de uma maneira perniciosa. É onde o pecador se converte, o viciado se liberta e a sociedade vai se saneando, vai se purificando com elementos cada vez mais avançados no seu meio. Felizmente, os primeiros pródromos de uma reforma radical, neste sentido, já se observam nos meios mais avançados. O único castigo capaz de produzir efeito na regeneração dos culpados é o que se traduz pela natural consequência dolorosa do erro ou mal cometido. É o sentir-se realmente pecador. É perceber, errei, preciso me corrigir. Esse é o único castigo. Não é que seja um castigo imputado pela divindade, mas é mesmo a própria consciência da criatura, nos seus complexos de culpa, mas especialmente no arrependimento, fazendo que ela se levante, se reerga e busque a reabilitação. Consequência que recai fatalmente sobre o culpado. É necessário fazer o que o delinquente reconheça esse fato. Isso se consegue por meio da instrução moral. Fora dessa educação que transmuda em cada indivíduo numa autoeducação, costumeiramente chamamos de reforma íntima, de transformação interior, não há redenção possível. Não há reabilitação, não é possível uma regeneração do nosso ser. Toda punição imposta de fora, como revide social, é contraproducente, conforme os fatos têm demonstrado muitas vezes. Por quê? Porque é muito fácil encarcerar ou eletrocutar um criminoso, dar-lhe uma injeção, levá-lo à pena de morte, e isso desde os primórdios da civilização isso existe. Mas é difícil, por exemplo, nós irmos até o Evangelho e lembrarmos que no item 16 do capítulo 10, nós temos lá uma mensagem de Isabel de França, de José, Espírito Protetor, lembrando para nós que a severidade é para conosco mesmo e a indulgência é para com os demais. Sede severos consigo mesmos e indulgentes para com os outros, recordando-nos sempre que nós também temos questões íntimas a avaliar. Ou como atribui-se a Chico, que ele dizia que Emmanuel lhe falava que o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Esta frase síntese faz com que a gente medite profundamente
no teor da questão. Educar, então, o criminoso é mais difícil. Educar quem, ou aquele momento em que se está transgredindo a lei de Deus, é mais difícil, mais trabalhoso e demanda esforço, tempo, saber, caridade. Por isso, muitas vezes o criminoso é mandado à forca, a religião remete a um estado de pecado, mas sempre delegando a todos um inferno, um local que exige expurgação, em vez de que a justiça divina nos sempre estimula a educação, a regeneração. A educação, vai seguindo Vinícius, vence e previne o mal. Aqui ele já faz conosco a conclusão. O homem educado conhece o senso da vida, age conscienciosamente e com critério, com discernimento. É um valor social. É pela educação que hão de vencer os vícios repugnantes. E ele faz um parênteses. Haverá algum que não seja? Que se hão de domar as paixões, tumultuadas que obliteram a inteligência e a razão. E de tal modo sanear-se-á a sociedade. Retirem-se os delinquentes do convívio social, como se faz com o pestoso que ameaça a salubridade pública. Mas como a este, preste-se àquele a assistência que lhe é devida, educação. E não se suponha, outro assim, que só os criminosos, esses que são taxados perante a justiça terrena, devem ser educados. Não. A obra de salvação a obra de educação, aliás, é obra de salvação. É obra religiosa, em sua alta finalidade. É obra científica e social, em sua expressão verdadeira. Eduquem-se a todos, cada um na sua esfera, até que a educação se transforme em cada indivíduo numa autoeducação contínua, ininterrupta. Na educação do espírito está o senso da vida, está a solução de todos os seus problemas. Como eu disse no início, esse texto é uma pérola dentre todas as obras de Vinícius que são verdadeiras caixinhas de joia. E porque ele utilizou de um caráter muito sintético e firme e forte, como é natural do seu jeito de escrever, para mim particularmente foi um banho de meditação a respeito do assunto. Porque ao fazer ali a análise do texto, a interpretação, foram me vindo inúmeros pontos da literatura espírita. E se eu fosse utilizá-los todos, demandaríamos talvez outros tantos vídeos, gravações, análises pelos ângulos que fossem surgindo. Ao ponto que isso não me preocupou e nem me desestimulou. Pelo contrário, foi de uma felicidade tamanha, porque reforçou em meu ser, e é o que eu desejo para cada um que me escute, querido amigo, querida amiga, que a obra espírita é uma obra de educação, porque ela é o Evangelho de Jesus, educando o nosso ser e nos aproximando deste Mestre, que é o Mestre dos Mestres. É como se nós fôssemos cada vez mais estimulados com entendimento e vontade de que é bom estar em torno do Mestre. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre.